Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito, capítulo 2. Tito, que devia não só estabelecer outros para velarem pelo procedimento dos fiéis, mas também, estando aqui revestido de autoridade, devia ele próprio velar pela boa ordem e comportamento moral dos cristãos, estava encarregado, o que de resto se encontra nas 3 epístolas, de velar, porque cada um, na sua posição, andasse segundo as conveniências morais e segundo as relações reconhecidas por Deus, coisa importante e que põe ao abrigo dos ataques de Satanás e ao abrigo da confusão na igreja. Reina na igreja a verdadeira liberdade. A ordem moral é a garantia dessa liberdade e o inimigo não encontra outra ocasião para desonrar o Senhor ou para arruinar o testemunho e lançar tudo em desordem, dando também ocasião ao mundo de blasfemar, senão o grave esquecimento da graça e da ordem entre os cristãos.
Que ninguém se engane. Se essas conveniências não forem guardadas, e elas são belas e preciosas, a liberdade, e ela é bela e preciosa, desconhecida do mundo, que não sabe o que é a graça, a excelente liberdade da vida cristã, presta-se à desordem que desonra o Senhor e lança por toda parte a confusão moral. Muitas vezes, vendo que a fraqueza do homem dava lugar à desordem, onde reinava a liberdade cristã, em lugar de se procurar o verdadeiro remédio, destruiu-se a liberdade, baniu-se a força, a operação do Espírito, porque onde está o Espírito, ali está a sã liberdade em todos os sentidos, e a alegria das novas relações em que todos são um. Mas, quebrando todos os laços, por amor do Senhor, quando é preciso, o Espírito reconhece todas as relações que Deus formou, mesmo quando as rompe, como faria a morte, quando o chamamento de Cristo, superior a todas essas relações, o exige. Mas, enquanto estivermos colocados nessas relações, fora do chamamento de Cristo, devemos atuar ali convenientemente. A idade, a juventude, o homem, a mulher, a criança, os pais, o servo, o senhor, todos têm uns para com os outros um comportamento a manter segundo a posição em que se encontram. A sã doutrina tem em consideração essas diversas relações e mantém, nas suas advertências e nas suas exortações, todas as conveniências da vida. É o que o apóstolo diz aqui a Tito acerca dos homens idosos, das mulheres idosas, das jovens, perante seus maridos e seus filhos e quando a toda a sua vida, que deve ser modesta e doméstica, acerca dos jovens, para os quais Tito tem de ser um exemplo contínuo, acerca dos servos perante os seus amos, e acerca de todos perante os magistrados e mesmo perante todos os homens. Mas antes de falar deste último ponto, Paulo expõe o grande princípio que constitui o fundamento da conduta dos santos entre si neste mundo, porque o seu procedimento para com os magistrados e para com o mundo tem um outro motivo. O comportamento dos cristãos, como tal considerados dentro da Igreja, tem as doutrinas especiais do cristianismo por base e por motivo. Essas doutrinas e esses motivos encontram-se nos versos 11 a 15 deste capítulo, que fala precisamente desse comportamento. O motivo particular para o caráter do seu procedimento perante o mundo encontra-se nos versos 2 e seguintes do capítulo 3. Os versos 11 a 15 do capítulo 2 contêm um sumário notável do cristianismo, não precisamente das suas doutrinas, mas do cristianismo apresentado como realidade prática para os homens. A graça apareceu, não limita a um povo particular, mas sim para todos os homens, não carregada de promessas e de bênçãos temporais, mas sim trazendo a salvação. Vem de Deus para os homens, trazendo-lhes a salvação.
não espera a justiça da parte deles, traz a salvação àqueles que dela têm necessidade. Preciosa e simples verdade, que nos faz conhecer a Deus, nos põe no nosso lugar, mas põe-nos ali segundo a graça que derrubou todas as barreiras, para se dirigir a todos os homens sobre a terra, de harmonia com a soberana bondade de Deus. Tendo trazido a salvação, a graça instrui-nos perfeitamente acerca da nossa vivência neste mundo, e isto em relação a nós mesmos, em relação aos outros homens e em relação a Deus. Renegando toda a impiedade e toda a cobiça que encontra sua satisfação neste mundo, devemos pôr um freio à vontade da carne a respeito de tudo e viver sobriamente. Devemos reconhecer os direitos dos outros e conduzir-nos justamente. Devemos ter o sentimento dos direitos de Deus sobre os corações dos que são seus e exercer a piedade. Mas o nosso futuro também é iluminado pela graça. É ela que nos ensina a aguardar a bem-aventurada esperança e a aparição da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veio a graça, e é ela que nos ensina a andar neste mundo e a esperar a aparição da glória na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está, pois, bem fundada. Cristo é-nos justamente precioso. Podemos ter no coração toda a confiança pensando na sua aparição em glória, e temos o mais poderoso motivo para uma vida consagrada à sua glória. Ele deu-se por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que lhe pertence como coisa particular, zeloso pelas boas obras, de harmonia com a vontade e a natureza de Cristo. É isto o cristianismo. A graça proveu a tudo, passado, presente e futuro segundo Deus. Ela nos livra deste mundo, fazendo de nós um povo separado para Cristo, de harmonia com o amor com que Ele se deu por nós. O cristianismo é a purificação pela graça, mas uma purificação que nos consagra a Cristo. Somos de Cristo como sua parte pessoal, a sua posse no mundo, animados do amor que está nele, para fazermos bem aos outros e darmos testemunho à sua graça. Esta passagem é um precioso testemunho ao que é o cristianismo na sua realidade prática, como obra da graça de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.